Bom dia, alunos do 8º ano de 2020 da Escola Amélio. Vamos prosseguir aí na matéria, começando hoje o segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre reprodução. Bom, o que seria reprodução? Reprodução nada mais é do que o processo pelo qual os seres vivos originam novos indivíduos. Existem dois tipos básicos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada. A reprodução assexuada é quando um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais. É como se esse indivíduo produzisse outro dele mesmo. E há 4 tipos principais de reproduções assexuadas. A primeira é a divisão binária, que seria a divisão aí comum das bactérias e protozoários, onde eles aumentam seu tamanho e depois se dividem virando 2. Então, as bactérias e os protozoários fazem isso, ele aumenta o seu tamanho, hora que chega um tamanho X, ele se divide no meio formando 2 indivíduos, lembrando, geneticamente igual. Tem também o chamado brotamento, que é comum aí de algumas espécies de esponjas do mar e das chamadas hidra, onde do corpo desse ser vivo surge um broto que depois ele se solta daquele indivíduo, virando um outro indivíduo independente. Já na fragmentação, alguns seres vivos, como a estrela do mar, se for dividido no meio, cada parte dela consegue se regenerar, formando assim outros 2 indivíduos. Lembrando, ela não se divide de propósito assim. Então, caso, vamos supor, ela seja atacada e corta-se um pedaço dela. Então, aquela parte que foi cortada, ela vai se regenerar, formando outro indivíduo. Agora, outro que é muito comum, principalmente aí nas plantas, é a chamada estaquia, que é quando você retira um pedaço dessa planta, um galho dessa planta, coloca na água ou em solo fértil e ela forma uma nova árvore, uma nova planta, um novo indivíduo. Lembrando, todos esses tipos de reprodução assexuada, os novos indivíduos são geneticamente iguais aos anteriores. Agora, a reprodução sexuada é quando tem a união de 2 células sexuais que provém, na maioria dos casos, de indivíduos diferentes, masculino e feminino, e assim forma um novo indivíduo. Essa é a reprodução dos seres humanos. Essa reprodução envolve as chamadas células sexuais, conhecidas como gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Quando ocorre a união do óvulo com o espermatozoide, forma-se a primeira célula do novo indivíduo, que é chamada de zigoto. Na reprodução sexuada, é importante informar também que ocorre o que chamamos de variabilidade genética. Veja só no caso dos seres humanos. Dentre de mais 7 bilhões de pessoas no planeta, exceto nos casos de gêmeos, é praticamente impossível encontrar outro ser humano geneticamente idêntico a você. Pode ser parecido em aparência, mas geneticamente é diferente. Bom, pessoal, esse é o assunto dessa semana. Desejo a todos aí um bom estudo e até a próxima aula.